Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. E quem decide a competição não é o patrocinador. Quem decide a competição, fanfarrão, quem decide, fanfarrão, é o atleta. Se você cortou o cara porque você queria que ele competisse no Arnold, você é um fanfarrão. Vai lá e você compete. Bota o teu shape lá. Só que o atleta ele não quer se responsabilizar por isso, porque ele vira e fala assim, um atleta não é vendedor. Um diretor de uma marca foi num podcast dele e disse que eu era um fanfarrão. As opiniões divergentes entre Renato Cariani e o dono da Black School é comentado por ex-atleta e treinador Edson Prado. Se você quer assistir este podcast completo e o Renato Cariani e o dono da Black School falando sobre, os links estão na descrição. Mas eu acho que o Brasil tem feito um marketing muito bom, né? Eu acho assim, o atleta brasileiro, o atleta bodybuilder, ainda precisa melhorar esses conceitos, né? Porque tem que acompanhar o que a indústria está falando, acima de tudo, né? Para preservar patrocínios, né? Então, assim, aquela mentalidade de a gente só ir treinar, ganhar título, é uma opção e escolha de cada empresa. Esse é o meu ponto de vista, né? Mas eu acho que a exposição do atleta, falando um pouco mais sobre o que ele tem em mente, né? Os conteúdos que ele pode fornecer, além de ir para a academia, levantar peso, treinar e tudo mais, eu acho que é fundamental, né? E os podcasts que têm acontecido aí no Brasil, eu acho que é algo assim que tem aberto uma oportunidade para gente que acompanha entender um pouco melhor a cabeça de cada atleta, né? Fora os outros profissionais, grandes profissionais que tem aí que andam fazendo os podcasts e colocando e trazendo informação para todo mundo. Mas eu acho que o atleta tem que se preocupar um pouco mais com isso, né? Para preservar um patrocínio mais longo, né? Eu posso dizer isso com propriedade, porque eu fui 7 anos patrocinado pela Probiótica e fui mais 8 anos patrocinado pela Integral Médica. Então eu consegui manter essa longevidade nas duas companhias porque eu trabalhava, cara. Eu trabalhava pra caramba, não era que se ela assim, vou lá, vou ganhar título e tudo mais. Cara, eu ralava, eu tinha vez assim que a Integral Médica na época me mandava para cidades por todo o Brasil, eu viajei 62 cidades. Entende? Hoje tá fácil, cara. Entendeu? Você pode abrir a tua câmera aqui igual a gente está fazendo, a gente está falando com o mundo, né? Só você ter acessibilidade a isso. Agora, na minha época, não, eu tinha que ralar pra caramba. Então, esse marketing era feito, né? Até muitas vezes eu mesmo mandava confeccionar roupas com o nome da empresa para poder linkar isso, que era importante para mim, entendeu? Então, assim, eu acho que o atleta brasileiro, né, ele precisava amadurecer um pouco mais essa realidade para poder preservar um pouco mais o patrocínio, porque o patrocínio não pode ser sustento da vida toda dele, mas ele pode gerar um sustento a longo tempo quando ele tem uma visão de marketing acentuada, que não é só ganhar título ou mostrar treino, mas ele também mostrar um pouco do que é a realidade, né, do que o atleta vive hoje, né? Suas facilidades hoje com os patrocínios e dificuldades, né? E falando em patrocínio, até aqui no Brasil, algumas marcas pagam para alguns atletas até um salário realmente bem expressivo, né, para o atleta fazer parte daquele time. Aí surgiu até uma certa polêmica um dia desse aí com o Marcelo Bella, né, e a dona da Max em relação a assim. O Bella fala que o atleta ele não precisa vender, ele tem apenas que treinar e performar. Na verdade, foi a dona da Max, foi o Cariani. O Cariani ele fala que o atleta ele tem que vender também, ele também é um vendedor. Aí entra nesse ponto que você falou, correto? Que o atleta ele tem que performar nos palcos e fora. Ele tem que performar para a marca que paga o salário dele, é isso? Eu acho que tem os dois lados, né? Eu vejo os dois lados. Eu acho que depende da estratégia de cada empresa, entende? Eu acho que assim, de repente ele dá uma oportunidade para um atleta, que o cara não tem uma boa ascensão na mídia, mas ele tem uma boa ascensão em palco. Então, peraí, eu vou investir nesse cara, mas deixando com ele dentro do contrato, olha, só que eu quero você explorando isso também. Por quê? Para o próprio crescimento dele. Porque à medida que ele cresce, a empresa cresce. Entende? Então, acho que assim, é apenas uma divisão de opinião, né? Eu acho que o Bella tem a sua posição correta dentro do que ele falou, assim como o Cariani. Eu acho que é difícil você apontar quem
está mais correto? Eu acho que ambos estão corretos. Se a filosofia de pensamento, né, da empresa, do Bell, né, é voltada para poder valorizar o atleta, para ele poder ter tranquilidade, é o marketing que ele está usando. Assim como a Max, né, que tinha a ideia e que tem a ideia de que o atleta ele tem que ser um atleta de palco e tem que ser um atleta que também ajude a colaborar com a empresa no sentido de vender, porque o vender não é exatamente assim, né, deixar claro, porque eu fiz esse trabalho. Né, o atleta não é que vai bater lá na porta e vai vender, né, mas é o atleta que vai fazer linkar isso dentro da empresa que ele trabalha. Então, assim, eu tenho aqui a marca, né, o nome da cidade que eu estou, Orlando, né, então, de repente, quem está olhando, assim, de onde que é o Prado? Né? De Orlando, não preciso ficar falando, entende? Então, não preciso toda hora ficar falando, mas eu linkar isso. Então, eu vou chegar na academia, eu vou treinar, eu vou tomar meu pré-treino, ele abre lá o produto, ele mostra o pote, nem sempre ele vai precisar falar do nome da empresa, entendeu? Mas ele tem a necessidade de expressar a empresa para vincular ele, porque um exemplo, se a gente pensar hoje no Ramon, cara, tá estampado, Max, entende? Então não tem como dizer que ele não é da Max Titanium, entende? Então, assim, eu acho que essa é uma estratégia de marketing dele que tem dado muito certo. Então, se o atleta não consegue entender isso por um lado, ele é o cara prejudicado pela própria decisão dele, não porque a empresa foi impune. Não, foi hard demais, né? Foi tough em cima dele porque o cara não vendeu isso aqui. Eu acho que é a estratégia, né? Então, assim, se a estratégia de uma empresa é que o atleta vá lá, tenha confortabilidade, traga títulos e faça a preparação, é uma estratégia dele, entendeu? Eu acho que ambos têm o seu ponto em favor, entendeu? Eu acho que é toda uma questão de analisar o que vai ser mais produtivo para a empresa, né? Acima de tudo, o que o atleta. E automaticamente o atleta entender que se eu quero manter essa longevidade, eu tenho que fazer isso, né? Porque, um exemplo, eu viajei por várias cidades, cara, entendeu? Você chegava lá de noite, era 10, 11 horas da noite, cara, eu tava palestrando, cara, num sábado, num domingo, entendeu? Eu chegava lá com a empresa, com uma boa vontade, botava um produto em cima da mesa e falava assim, ó, vou falar sobre aminoácido, vou falar sobre proteína, como ela atua dentro do seu sistema, como é o sistema de metabolização, como é o sistema de balanço nitrogenado positivo, enfim, tudo relacionado a isso. Então, assim, era algo que eu tinha a obrigação de fazer? Não, mas era parte do contrato que eu tinha com a Integromédica, para poder estar desenvolvendo meu trabalho e manter o meu patrocínio como foi o tempo inteiro, entendeu? E de forma alguma eu senti violado e falar assim, porra, tá tirando proveito do cara, o cara não é um vendedor. Não, cara, são políticas de cada empresa. E para mim foi muito positivo, porque eu acabei me tornando um atleta conhecido nacionalmente, cara, devido a essas visitas por todos os estados aí brasileiros. Numa época bem mais difícil, né? Realmente, como você falou aí. Exato. E como você disse, eu também penso assim, depende muito da filosofia de cada empresa e realmente para cada atleta também. Eu acredito que deve ter isso também. Porque, lógico, toda empresa tem os atletas que são, como é que eu vou dizer, um nível bem mais alto e aqueles que estão ali iniciando. Então, acredito eu que a proposta para cada um deles é um pouco diferente, né? Eu só acho que o atleta tem que pensar o seguinte, né? Como eu falei de longevidade, o atleta que tem só um parâmetro forte, ele tem menos possibilidade de garantir o patrocínio dele por muito tempo. Porque hoje o crescimento do esporte, a gente vê, cara, toda hora tá aparecendo um atleta muito bom aí no Brasil. Toda hora se aparece um cara muito bom em todas as classes, entende? Então são oportunidades. Agora, se você é um cara que você só tem uma janela aberta, então o cara é só bom em palco, o cara não é bom no marketing, aí ele tá perdendo a oportunidade de chegar um outro cara tão bom quanto ele, mas tem o marketing. A empresa vai optar por ele, cara. Entende? Então, acho que esse é que o atleta tem que analisar, porque tem atleta que eu vejo o cara fala assim, não, mas eu não gosto desse tipo de coisa, eu sou um cara que treina e tudo mais. Beleza, ele tá plantando a sorte dele, porque amanhã se a empresa chegar e falar assim, puta, aí você deixou de ser produtivo para mim. Entende? Eu precisava que você tivesse uma outra janela. Você não tem? Cara, sinto muito, mas eu vou seguir. Quem é ruim nisso tudo? A empresa? Não, cara. Eu acho que quem vacilou foi o atleta. Eu acho que a indústria cresceu para todos os segmentos. Na minha época era mais difícil porque eu não tinha o digital. Hoje, cara, seria pizza cake. Seria assim, uma mão com açúcar, cara, você fazer o trabalho, entendeu? Que era coisa que eu já fazia. Agora, é o sorte que o atleta está lançando. Eu quero permanecer mais tempo com essa empresa no mercado, eu tenho que produzir mais, cara. Essa é a real. Entendi.